Olá pessoal, eu me chamo Cícero Santos, sou administrador do blog Portal Cariri, no Instagram e no YouTube TV Portal Cariri. Hoje, acredito que não todos, mas uma boa parte da sociedade sabe, que dia 2 de março, hoje, é o dia da conscientização do autismo, certo? E eu não poderia deixar passar em branco um dia muito importante, porque a gente sabe que em muitas das famílias hoje existe um autista. Não em todas, mas em uma parte das famílias. É considerado que no Brasil mais de 2 milhões de pessoas são portadores do autismo, né? Que não é uma doença, certo? Então eu não poderia deixar de passar esta data comemorativa digamos assim, no mundo inteiro, a respeito desse momento que eu digo assim, de muita conscientização da população, certo? E então, essa data ela foi instituída em 18 de dezembro de 2007, certo? Se objetiva reservar um dia no calendário mundial a campanha de conscientização acerca desta causa, né? E por aí a gente tem tantas frases, né, que classificam o autismo. Então, um dos temas assim que eu quero já iniciar colocando para vocês é que o autismo ele não é uma doença, ele é apenas uma diferença, certo? E está aqui do meu lado o meu filho Wendel, 16 anos, o qual é autista. A gente descobriu, eu digo assim, de uma forma até um pouco tardia, porque na época, quando a gente colocou ele na escola, que daí se passou-se um ano na escola e ele não tinha assim um desempenho esperado pelos educadores da escola na época. E a gente foi procurado, e eu acho que eu até me comportei assim, por não ter experiência com a situação, eu acho que até me comportei de certa forma, digamos, ignorando a situação, por conta que eu não tinha conhecimento, certo? E aí eu particularmente levei um tempo a entender de que realmente poderia ser algo que não fosse tão normal, né? E por aí a gente começou a investigar. Foi quando os educadores na época nos chamou para que a gente pudesse conversar entre família e escola. E daí a gente começou a procurar um especialista para que a gente pudesse realmente, de fato, buscar o que era o problema, porque ele não aprendia, ele não desenvolvia, ele não conseguia ler, não conseguia escrever. E teve uma outra coisa assim que a gente também não se deu conta quando ele, desde novinho, ele demorou um tempo a falar. Além disso, ele era um menino assim já com 2, 3 anos. Você colocava ele no braço, ele não conseguia se segurar, porque tem menininho que com 8, 10 meses você já coloca, um ano, você já coloca no braço e a criança se segura ali no braço do pai, da mãe. Mas ele apresentava essa dificuldade, né? Então foi quando a escola nos procurou e ofereceu todo o suporte social para que a gente pudesse, de fato, ir buscar o que era que estava acontecendo, certo? E aí a gente buscou um profissional na área e ele realmente constatou que ele tinha um autismo e que encaminhou a gente para uma outra especialidade mais avançada. E aí foi também quando a gente descobriu que, além do autismo, ele também era portador de um retardo moderado, por conta que demorou um pouco no dia do nascimento, passou um pouco do horário, e aí também veio este pequeno problema, que eu não considero um problema, isso aí muita solução para a gente, certo? E
A gente nunca quer mudar a forma com que os nossos filhos veem o mundo, né? Nós queremos mudar a forma como o mundo vê nossos filhos, certo? E a gente consegue lidar com essa situação, assim, de certa forma, muito tranquila, certo? O autismo é parte deste mundo, não um mundo à parte. Então, a gente lidar com essa situação dia a dia, uma coisa que eu considero normal, porque o autismo ele não se cura, se compreende, você compreende o autismo da pessoa, certo? Algumas pessoas dizem que pessoas portadoras assim têm dificuldade em se comunicar. Não, o Wendel não. O Wendel é diferente, ele se comunica muito bem, ele conversa com as pessoas, ele busca amizade, novas pessoas para conversar. Então isso aí não é um problema para o Wendel, porque ele se comporta assim de forma bem diferente, né? E o autismo não é o inimigo. O inimigo é o preconceito, às vezes. Tem algumas pessoas que... eu tive vendo essa semana, teve um problema, até uma reportagem de uma criança autista, né, que teve lá um problema na escola, não sei se foi aqui no estado do Ceará, mas acontece essas situações, certo? O autismo não é uma doença, como eu falei, é apenas uma diferença. O autismo, ele é apenas uma palavra, não uma sentença. Então, a gente tem que lembrar aqui que as pessoas portadoras de autismo, eles têm sentimentos, escolhas e desejos como qualquer uma outra pessoa, como qualquer um outro cidadão, certo? Ter um filho com autismo é aprender mais sobre o amor, ter força e fé renovada, sempre, sempre, sempre. Aprender junto com ele e ter muito respeito, certo? Porque, segundo a ONU, estima-se que há um número de mais de 2 milhões de pessoas só no Brasil e 70 milhões de pessoas com autismo no mundo. Esta daí é uma estimativa da Organização das Nações Unidas, no mundo inteiro. Então, pessoal, assim, eu acho que eu não poderia deixar de passar esse dia 2 de março, um dia tão importante para o mundo inteiro, para muitas famílias, até para muitas pessoas que têm, digamos assim, uma pessoa com essa diferença em casa e às vezes não se adaptou ainda. É muito importante buscar o profissional, sabe? Todo tempo é momento de cuidar, de ir buscar. Por exemplo, o Wendel, ele tem um acompanhamento há mais de 5 anos, onde ele tem um conjunto de profissional que acompanha ele. É fono, assistente social, psiquiatra, entendeu? E outros. Então, como a gente diz, que não tem cura, mas acima de tudo que você tem que ter é a compreensão, o carinho, o respeito e acompanhar aquela pessoa e fazer com que a pessoa se torne socialmente uma outra pessoa como qualquer um outro cidadão, certo? Eu até gostaria aqui que ele falasse um pouco, porque ele já tem um bom tempo que está na escola, mas já consegue fazer o nome, Wendel? Já. E o nome de papai? Ainda não. Nem o de mamãe? Não, ainda não. Não, mas já consegue ler alguma coisa assim na lousa, expor algum trabalho, alguma coisa, ou você não é convidado para esse tipo de atividade? Não. Pronto, o Wendel ele tem 16 anos e é um menino especial de 2 formas, né? Primeiro, por ser realmente, naturalmente um menino especial, uma pessoa magnífica, e segundo, por ser um autista, mas de forma bem social. Então, eu tenho dito de que a gente precisa ter ciência em várias situações, inclusive nessa, né? Quando é qualquer situação, qualquer problema que requer mais atenção, mais cuidado, que a gente busque a forma, por conta que algo que não está ao seu alcance, você também não pode se sentir
que não vai ter solução. Tudo tem solução nessa vida. Deus não desampara ninguém, certo? Então, nós poderíamos ter ido buscar um acompanhamento bem antes, mas não foi bem assim o objetivo na época. Como ele disse, a escola quando nos procurou, eu até me senti um pouco assim, eu fiquei me perguntando, meu Deus do céu, tantas crianças que tem na sala de aula, só o meu que, né, a gente já pensa coisas assim, você começa, naquela época, eu não posso aqui negar, eu achei assim que fosse tal um tipo de preconceito, tal, ou que a escola pudesse estar tratando meu filho de uma forma diferente, mas foi pura ignorância minha, ou então, talvez nem seja ignorância, né, pessoal, é pelo a experiência que a gente não tinha naquilo, a gente não tinha vivido, eu nunca tinha vivido aquela situação, nem eu, nem ninguém da família, mas quando a escola veio nos procurar e falar da dificuldade que o Wendel tinha, então a gente se preocupou, né? Mesmo eu achando assim um pouco meio chato ser procurado para tentar buscar, foi logo, digamos assim, a conversa da diretoria da escola na época, de algum dos educadores, foi para que realmente a gente procurasse um método, porque o Wendel não estava com as atividades ok, não estava desenvolvendo, e eu confesso que eu me senti assim triste com a procura dos diretores, eu peço até desculpa, mas seguidamente da desculpa eu agradeço, porque foi através deles, né, da visão deles, assim, do análise deles como educadores, que perceberam que o Wendel tinha uma dificuldade, não em se relacionar, mas dificuldade nas atividades escolares. E foi onde a gente procurou a medicina para que a gente pudesse realmente atingir um objetivo, para que ele pudesse ter um acompanhamento do qual ele tem hoje, né, para que ele pudesse também ter um benefício, para que ele pudesse ter uma assistência melhor, e tudo isso ao decorrer do tempo foi possível, né? Então, pessoal, é assim, não é uma doença, é apenas uma diferença. Isso possa acontecer em qualquer das famílias, tanto aqui do Brasil como do mundo inteiro, como acabei de citar, que no Brasil são mais de 2 milhões de pessoas, segundo a ONU, no mundo inteiro são mais de 70 milhões. Isso uma estimativa há 3 anos atrás, né? Há 3 anos atrás. Então, muito bom de se lidar com essas pessoas, certo? O Wendel mesmo, ele não tem nenhum problema em se entrosar com qualquer pessoa, socialmente, conversar, dialogar. Um menino muito bom, muito amoroso, respeitador, entendeu? Aqui a acolá é um pouco meio bravinho com a gente, entendeu? Fica bravo às vezes com algumas coisas, mas normal como qualquer uma outra pessoa. Então, gente, esse dia 2 de março, né, dia da conscientização do autismo, eu como pai de Wendel, né, do qual também é autista, eu venho aqui me solidarizar com outras famílias, né, que porventura, ou que a gente não quer que isso aconteça, ou então o que já aconteceu de algum preconceito, de alguma situação de bullying na escola a respeito dessa situação, que a gente possa buscar mais informação, que a gente possa buscar mais, não viver com preconceito, independentemente da situação que seja. A criança, que o adolescente, que o rapaz, que o jovem, que a pessoa de uma idade maior, que possa ter sim o seu direito preservado, o direito de ir e vir, o direito de estudar, o direito de curtir, o direito de passear, né? Que todos os direitos do qual está garantido na Constituição para todos, que também seja garantido, independentemente que a pessoa pense diferente. Aliás, independentemente que a pessoa seja diferente. Porque ser diferente não é um problema, é uma solução. Ser diferente é você acreditar que amanhã sim possa haver um futuro melhor para todos. E aí você vai buscar a igualdade, sem preconceito nenhum, sem discriminar ninguém. Isso é uma parte muito importante. Então, por isso que eu fiz questão de vir aqui e gravar esse vídeo aqui com ele, presente aqui do meu lado, para que eu pudesse mostrar para vocês e não deixar passar em branco, porque esse dia é um dia importante, para que você possa abraçar mais a causa. Se você tem uma pessoa dentro de casa que é autista, que nem o meu, que você possa abraçar, começando por ele, que você possa abraçar os demais, que você possa buscar
através de palestras, de debate, de informação, de pesquisa, que, gente, é um ser humano como qualquer outro, entendeu? Então, assim, todo ser humano, ele não é autista, mas autista é sim ser humano, entendeu? Então fica aqui o meu abraço, fica aqui o meu apelo às pessoas que muitas das vezes agem dessa forma, né, com algum nível de preconceito inaceitável na nossa sociedade. Então é isso. Fica aqui o meu abraço, meu muito obrigado a vocês que seguem as redes sociais, tanto no Instagram como também no YouTube, no Facebook. O meu abraço, que todos possam continuar nos seguindo, nos acompanhando, e que a gente está sempre aqui para que numa oportunidade dessa ou em outra qualquer, a gente possa estar vindo aqui, colocando para vocês, conversando com vocês e expondo que com relação a isso, não expondo, né, podemos dizer assim, colocando para vocês que com relação a esta situação da qual meu filho como tem em outras famílias, não é problema, é solução, é amor, é visão, é respeito, é carinho. Tchau, pessoal, muito obrigado aí a todos vocês que se dedicou a assistir esse vídeo. Eu agradeço de coração e eu só peço que todos aí possam ter essa compreensão. Falou, um tchau. Tchau.